Então, como vocês sabem, meu nome é Emerson Luiz, sou psicólogo, que faço rodízio aqui nas UBSs. Eu sou psicólogo clínico e eu dou orientação para os pacientes e às vezes para funcionários relacionados a comportamento, pensamento, sentimento e assim por diante. E assim, o objetivo dessa palestra é dar informações gerais a respeito de ansiedade, de depressão um pouco também, que tem uma certa relação. Assim, não vou falar de casos específicos de vocês, depois eu vou abrir para perguntas. Então vou falar assim uma meia hora mais ou menos, 45 minutos, depois abrir para perguntas e vocês vão ficar, vocês vão vontade para fazer perguntas, né? De cada vez. Então basicamente é isso. Então assim, com respeito à ansiedade, depressão, ciúmes, medo, raiva, esses sentimentos desagradáveis, chamados sentimentos negativos. Assim, um lapso que muita gente comete é achar que o que é negativo é ruim e o que é positivo é bom. E que temos que sempre progredir e nunca regredir. Só que não é bem assim. Então, por exemplo, aqui na área da saúde, a gente vai fazer um exame para saber se a gente tem alguma doença, um problema, a gente espera que o resultado seja negativo. Então, no caso do exame de um problema de saúde, o negativo é que é bom e o positivo que é ruim. Então, nem tudo que é positivo é bom e nem tudo que é negativo é ruim. Positivo é aquele aquilo que existe, aquilo que começa, aquilo que abre, e negativo é aquilo que deixa de existir, ou aquilo que diminui, aquilo que fecha. Então, por exemplo, no carro, o acelerador ele é positivo, ele faz o carro ir para frente, enquanto o freio é negativo, ele faz o carro diminuir ou parar. Mas ninguém aqui diria que o freio é ruim e o acelerador é bom, ele tem que sempre acelerar e nunca frear. Pelo contrário, eles têm a sua aplicação no momento certo, na medida certa. É bom frear, em outros momentos, em outros pontos, é melhor acelerar. E também trancar o carro, a fechadura também é negativa, ela fecha. E é algo assim muito, muito útil pra gente. Então é importante que tenha. Então as emoções chamadas negativas, embora elas sejam desagradáveis, então é desagradável a gente sentir, digamos, tristeza, raiva, a gente perde um objeto, perde uma pessoa, ou perde um trabalho, ou seja o que for. A gente vai sentir tristeza, isso é desagradável. Só que é uma forma da nossa psique, do nosso corpo se adaptar a essa perda. A raiva é desagradável, mas também ela é uma forma da pessoa reagir a um perigo, a algo errado e corrigir isso. Então, digamos, se uma mãe vê o filho ou filha de 3, 4 anos correndo em direção para a rua e vir num carro, a mãe vai ter que ser enérgica, de ir lá pegar a criança e puxar. Isso, em certo sentido, é uma agressividade, mas uma agressividade canalizada para algo bom, que é preservar a saúde, o bem-estar e a integridade da criança. Então, mesmo a agressividade, na sua medida, na sua forma correta, canalizada de forma adequada, ela é boa. Os sentimentos negativos, então, eles são bastante úteis. No caso da ansiedade ou preocupação, o próprio nome já diz, pré-ocupação. Então, ocupação é aquilo que a gente faz. Pré-ocupação é antes da ocupação. Então, o aluno que dias, semanas antes da prova, ele estuda, ele está pré-ocupando, está se preparando para a ocupação. E isso, se for algo de maneira construtiva, pode ser muito bom. Então, assim, existem alunos que ficam preocupados e por causa dessa preocupação, dessa ansiedade, eles se esforçam bastante, tiram notas melhores.
Agora tem alunos que por causa da preocupação, eles podem até se esforçar ou acabam desanimando, mas de qualquer forma, chega na hora da prova, a ansiedade vai fazer pessoas esquecer de tudo, né? Dá o famoso branco. Então, é ansiedade. No caso de um é construtiva, no caso do outro é destrutiva. Agora o problema não é a ansiedade em si, o fenômeno ansiedade. Se uma pessoa perder essa capacidade de sentir ansiedade e ter emoções e tudo mais, ela ia tomar um monte de decisões ruins. Talvez atravessasse a rua sem olhar para os lados, talvez colocasse a mão no cachorro bravo sem olhar e assim por diante. Então, na medida certa, na duração certa, no momento certo, direcionado para um problema real e não imaginário, para aquilo que é realmente o problema, isso pode ser bastante útil. E isso faz parte da nossa própria programação biológica. Então, algo assim muito importante a gente ter em mente. O ser humano ele é muito mais complexo do que os animais mais inteligentes. Embora haja animais que têm uma capacidade muito grande, né? O cachorro, o elefante, o cavalo, né? E outros assim. Agora, o ser humano, a base de tudo dele é biológica. Então, o ser humano ele é um ser vivo. E isso não tem relação necessariamente com as crenças a respeito da origem e da identidade do ser humano, de onde que ele veio, o que ele é exatamente. Porque assim, se uma pessoa acredita que o ser humano ele foi criado por uma inteligência superior, tudo bem, essa inteligência superior colocou pulmões no ser humano, colocou sangue, colocou músculos, criou um ser vivo. Agora um ser vivo com uma capacidade cognitiva, mental muito maior que dos outros seres vivos. Então é perfeitamente compatível você acreditar num ser superior e acreditar que o ser humano é um ser biológico, não é incompatível. Agora, mesmo que a pessoa não acredite em nada disso, ainda assim é necessário aceitar que o ser humano, como um ser biológico, ele vive num mundo, numa realidade que é regida por leis naturais. Então, se você quer ter bons resultados, você tem que agir de acordo com as leis naturais. Se você agir de acordo com elas, no longo prazo você vai ter maus resultados. Então, assim, independentemente dessas crenças que vão além do que a psicologia, do que a própria ciência talvez possa determinar. Então, basicamente é isso. O ser humano é um ser biológico que tem que viver num mundo regido por leis naturais e tudo funciona de acordo com essas leis e ele tem que levar a sua vida de acordo com isso para ter bons resultados. Então, no caso da ansiedade e da depressão também, dos sentimentos negativos, por que nós temos elas? Bom, como eu disse, com a nossa programação biológica. Mas não tem pessoas que têm muito mais ansiedade do que outras? Não tem pessoas que têm muito mais ou depressão, ou tristeza, ou raiva, seja o que for, do que outras? Vai ser a biológica porque não é todo mundo igual. Se todo mundo é igualmente biológico. Como que vocês explicariam isso? Alguém quer dar uma opinião? Porque cada ser humano vive de uma forma e tem as suas crenças? Também, né? Está relacionado com isso. Nós temos a nossa individualidade. Assim, embora o genoma do ser humano seja o mesmo, cada um tem sua configuração genética individual. Então, se a gente for, por exemplo, numa maternidade e olhar os bebezinhos recém-nascidos, alguns são mais agitados, outros são mais tranquilos, e conforme eles vão crescendo, vão se diferenciando mais ainda. Então, tem uma predisposição de cada criança a ter determinados traços de personalidade, assim, independente do ambiente. Agora, o ambiente também influi. Então, as crianças crescem em ambientes diferentes, né? Então, digamos, uma criança, o bebezinho, ele nasce com a predisposição de ser agitado, mas ele cresce numa família que ensina ele a ser mais calmo. Ele vai ser mais calmo do que aquela criança que é agitada numa família de pessoas agitadas, que ensina ele a ser mais agitado ainda.
E o inverso também, né? Criança que seja mais calmo, introvertido, extrovertido. E as características, elas não são necessariamente qualidades ou defeitos, né? Geralmente as pessoas pensam assim, ser extrovertido é qualidade, ser introvertido é defeito. Então você até ouve como ser mais extrovertido, mas raramente a gente ouve como ser mais introvertido. Então tem esse desprezo pela introversão. Só que, na verdade, nem ser extrovertido é uma qualidade em si mesma e nem ser introvertido é um defeito. Ser extrovertido significa que a pessoa, ela aprecia mais lugares cheios de gente, lugares com mais barulho, lugares com mais agitação e assim por diante. Enquanto a pessoa introvertida, ela gosta de lugares mais tranquilos, lugares mais com uma luz mais suave, com menos gente, menos agitação. Isso não é errado. Então, talvez alguns de vocês se identifiquem como sendo pessoas introvertidas. Isso, em si mesmo, não é defeito. Assim como ser extrovertido não é qualidade. Pelo contrário, os dois têm que ter equilíbrio. Então, a criança ou o jovem que é muito extrovertido, ele tem que desenvolver a habilidade de ficar centrado, de conseguir se concentrar, de conseguir ficar focado, de não exigir que isso tudo seja sempre divertido e super dinâmico. Assim como uma criança e o jovem que é mais introvertido, ele tem que desenvolver um equilíbrio também. Ele tem que aprender a se relacionar com as pessoas, não ser tão super exigente, ter tolerância com outras pessoas que talvez gostem mais de barulho, agitação. Então, na verdade, os dois têm que ter mais tolerância um com o outro e essa compreensão. Porque na vida adulta, equilibrada, todos nós temos atividades que precisam de mais extroversão e atividades que precisam de menos introversão. Então o professor está preparando a aula, é uma atividade introvertida, ele está lá quietinho preparando. Depois ele vai dar a aula, ele tem que se extroverter, verter para fora. Agora é claro, tem profissões que exigem mais introversão, tem profissões que exigem menos. Então cada pessoa faz bem em procurar um tipo de trabalho que seja condizente com a sua personalidade. Ele não se sentir um peixe fora da água, ou, para vocês pensarem, imagina assim um urso polar no meio da floresta. Ele é todo branco, como é que ele ia ficar lá camuflado? Ou um urso marrom lá no Ártico. Como é que ele ia ficar camuflado na neve, todo marrom? Todos os bichos iam ver aquela bola enorme marrom e iam fugir. É interessante que o urso polar, quando ele tem o buraco que as focas, os pinguins saem para respirar, né, lá congelado. Ele fica lá perto esperando, ele pega e coloca, ele tem o nariz preto, aí ele coloca a pata no jeito do focinho, para os bichos não ver o focinho dele e não perceber que ele está ali, porque senão a foca sai. Olha, ele vê uma bola preta ali, aquela bolinha, opa, tem um urso aqui, então protege. Então ele instintivamente, ele sabe, instintivamente, ou é aprendido com os pais. Agora como é que um urso marrom ia fazer isso? Não ia ter como, só se ele descobrisse de neve, mas aí também... Então, da mesma forma, o ser humano ele também tem a sua predisposição, cada indivíduo, né? Então, tem gente que, por exemplo, a pessoa vai trabalhar de enfermeiro, a pessoa não gosta de ver sangue. Como é que a pessoa vai trabalhar no pronto-socorro? Não tem como, né? E assim por diante, da nossa individualidade. Então a questão não é que o João tem que ser igual o Pedro, que a Maria tem que ser igual a Ana. Não, cada um tem que desenvolver a sua personalidade, a gente pode aprender lições com os outros, mas dentro da sua própria individualidade. E é claro, experiências muito desagradáveis também podem influenciar, né, a pessoa, mas não determinam. Então, se uma pessoa passou por muitos reveses, isso afeta, claro, isso faz a pessoa se sentir mal. Agora é possível que a pessoa gradualmente, aos poucos, ela aprenda a se sentir melhor, a atingir o equilíbrio. E isso que eu estou falando não significa atingir um estado de perfeição contínuo. Então, por causa disso que eu nem gosto de usar muita palavra felicidade. Porque muitas pessoas encaram felicidade como sendo isso. Você está sempre num estado de êxtase e nunca
de ter nenhuma flutuação, mas, cara, isso é impossível, até biologicamente. Como é que o organismo pode estar sempre satisfeito, sempre a 1000 por hora? Isso não tem como. O ser vivo, ele tem oscilações, tem variações. Então o bem-estar, quando a pessoa tem um bem-estar, ele costuma ser algo assim mais sutil. Na média, a pessoa se sente bem. Não precisa se sentir espetacularmente bem, não é isso. Então ela se sente razoavelmente bem na maioria dos momentos, mesmo que ela tenha dificuldades e momentos ruins. Então ela é basicamente uma pessoa feliz, basicamente uma pessoa que se sente bem. E mesmo quem tem problemas com sentimentos negativos, ansiedade, depressão, ressentimento e assim por diante, pode aprender a processar melhor. Porque grande parte dos nossos sentimentos negativos, a gente reage a coisas que estão acontecendo aqui e agora, e nós também reagimos ao nosso passado. Então, assim, por exemplo, digamos, eu vou trabalhar num lugar, aí tem uma pessoa, aí vamos supor, tem um rapaz lá que trabalha lá, aí, puxa, não simpatizo com ele, não vou com a cara, não sei porquê, tudo. Aí eu paro para pensar, começo a refletir, se eu tiver essa habilidade de autoconhecimento, aí começo a me lembrar, poxa, mas essa pessoa me lembra um colega de infância que eu tinha, que morava lá na minha rua, e que era assim, tem uma personalidade tal, aí sei lá, por exemplo, os dois são ruivos, aí eu desenvolvi um sentimento negativo a respeito de ruivos, meu cérebro generalizou devidamente, é ruivo, pessoa ruiva é pessoa folgada, ou pessoa loira, ou seja o que for, de pegar tá dormindo, não tá nem vendo, vou falar isso, as loiras, né? Então, gente que então, se a pessoa tiver autoconhecimento, a pessoa pode processar isso. Não, peraí. Porque eu tive más experiências com pessoas de determinado tipo, isso não quer dizer que todo mundo que tem esse tipo físico tem essa personalidade. Então, eu posso reprocessar isso. Então, eu posso analisar em outro nível. Tá, mas essa pessoa, especificamente, aqui e agora, está me dando motivos para eu me sentir desagradado com ela? Ela tem esse comportamento? Aí eu consigo separar o tipo de essa pessoa, esse indivíduo único na minha mente, desse grupo de pessoas, e eu consigo entender que não é necessariamente que a pessoa pertence a esse grupo que ela tem essa personalidade. Eu consigo desenvolver e processar isso. Aí eu consigo chegar num nível, nós conseguimos, que pra gente não importa tanto se a pessoa pertence ao grupo A ou ao grupo B, mas sim se a pessoa tem um comportamento X ou comportamento Y. Então, se a pessoa do grupo A tem um comportamento agradável, ok. E a pessoa B do comportamento agradável também. E a mesma coisa, a pessoa do grupo A ou grupo B tem um comportamento desagradável, a gente vai reagir ao comportamento dela aqui e agora, não ao nosso passado. É claro que o passado é importante, mas também pode acontecer. Digamos, eu estou negociando a compra de um carro, de um imóvel, seja o que for, uma pessoa. Aí, puxa, algo me diz que essa pessoa não é de confiança. Então, aí, puxa, não sei o que é. A intuição está falando. Aí eu paro para pensar, aí começo a perceber que o sorriso da pessoa é um pouco forçado, um pouco falso. Às vezes a pessoa está de mau humor, me vê, a pessoa começa... Aí também percebo que a pessoa, digamos, que a pessoa está falando de um terceiro e está falando que enganou esse terceiro, ele é palhaço, tudo, dá para conseguir fazer a cabeça dele. Aí se tiver um bom senso, eu vou pensar o quê? Peraí, mas uma pessoa honesta não liga e desliga a virtude, a ética. Se uma pessoa é desonesta com um terceiro, vai ser desonesta comigo também. Aí começo a me lembrar, puxa vida, não sei, experiência tal que eu tive, a pessoa que agia assim acabou me prejudicando. Então veja bem, é uma generalização também, só que aqui tem fatos, tem bases objetivas. Então se a pessoa ou tenta de qualquer forma, tenta influenciar a gente, manipular nossas emoções, tenta fazer a gente decidir por impulso, decidir por pressa, ler um contrato sem ler, assinar um contrato
sem ler ele primeiro. Assina ele para você ler. Eu vou, pera aí, que história é essa que assina primeiro e lê depois? Depois que você assinou, já foi. Então se a pessoa tenta você fazer isso, ela está tentando manipular você, ou dar um sorrisão. Precisa ler não, é tudo normal. Se é tudo igual, por que eu não preciso ler? Ou então, por quê? Quer ler por quê? Está desconfiando de mim? Não, mas por que eu não posso ler? A pessoa se faz de ofendida. É uma manipulação. Então, quem me manipulou no passado desse jeito estava tentando me prejudicar. Então, aí é uma generalização válida. Então, assim, no nosso caso, ansiedade e depressão, ela é muito influenciada por nossas crenças. Eu não estou falando crenças aqui de doutrina religiosa, que também é crença, mas crença é qualquer convicção de qualquer informação é verdadeira. Então, por exemplo, qual que é o seu nome? Meu nome é Gustavo. Isso é uma crença. Mas está falando que meu nome não é Gustavo? Não estou falando isso. Estou falando que você acredita que seu nome é Gustavo. Meu nome é Gustavo, está aqui meu documento. Assim, o nome da pessoa é Gustavo é uma informação. Crença é essa convicção, essa emoção que a gente coloca que aquela informação é verdadeira. Então, assim, uma professora de ciências, quando tinha a quinta série, que hoje seria a sexta, ela tem um aluno que insistia que cobra tinha perninha bem pequenininha. Não, professora, ela não se arrasta não, ela vai mexendo com as perninhas, tem a perninha bem pequenininha, vou trazer uma cobra para te mostrar. Aqui. Ele lá com tanta convicção que a professora ficou até meio em dúvida. Mas será que não existe alguma espécie de cobra com perna pequena, ele não conhece, eu não conheço? A professora chegou a ficar em dúvida, professora de ciências. A convicção dele era tão grande que é uma informação. Cobra tem pernas, é uma informação. Cobra não tem pernas, é outra informação. Então, de qualquer forma, a gente acredita ou não. A gente pode acreditar em vários graus, muita crença. Pensar, né? Fez ela pensar. Isso. Também. Muitas crenças são inconscientes ou têm graus de consciência e assim por diante. Agora, crenças que envolvem o nosso bem-estar. Eu sou bom de matemática. Eu sou ruim de matemática. Eu sou introvertido, eu sou extrovertido. Eu sou assim mesmo, não consigo mudar. Se eu realmente quiser, eu posso mudar. Pessoas de tal jeito são pessoas boas. Pessoas de tal jeito são pessoas ruins. Uma pessoa honesta não tenta fazer você assinar um contrato sem ler. São crenças. Algumas das informações que eu dei são verdadeiras, outras nem tanto. Algumas você pode verificar, outras não. Assim, a questão não é se é verdadeira factualmente ou não. A questão é se a pessoa tem essas emoções dizendo que aquilo é verdade. Então, se um aluno acredita que ele é ruim em matemática, a tendência é que ele vai estudar menos. Estudando menos, ele vai adquirir menos habilidade e vai ter notas piores. Então, ele contribui para que ele tenha. Quer dizer que então, se a pessoa acreditar 100%, ela vai tirar só nota 10, nota 1000 de matemática? Não necessariamente, são vários fatores. Agora, assim, a crença é um dos fatores. Isso afeta, veja, não é só isso. As pessoas têm talentos diferentes, têm formação diferentes e assim por diante. Então, digamos, a pessoa teria uma nota ruim e acredita que é ruim de matemática. Só que ela tem dúvidas de coisas mais antigas. Então, não basta ela começar a acreditar do zero agora. Ela teria que reaprender coisas bem do começo, tá chamado de matemática zero, mas do zero mesmo. As operações fundamentais, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Aprender o básico, um dígito, simples. Para aprender bem, para aprender coisas um pouquinho mais complexas, falando do adulto, que tem que reaprender. Às vezes a pessoa chega no professor de matemática e fala: eu não sei calcular potência, não sei calcular a equação do segundo grau. A professora de matemática vai ver, não é que a pessoa não sabe potência. A pessoa não aprendeu multiplicação direito, por não saber o que é multiplicação direito, não tem como saber potência. E não basta pensamento positivo. Não, se você tiver pensamento positivo, você vai conseguir fazer a prova e tirar nota 10. Não, você tem que desenvolver habilidade. Então, a atitude é um dos fatores. Conhecimento, habilidade e atitude. É o chá. Conhecimento mais com C, habilidade com H e A, atitude. Então, às vezes, o nosso problema é falta de conhecimento, às vezes é falta de habilidade, às vezes o problema é atitude. Então, é necessário que a gente verifique no nosso próprio caso, ou no caso da outra pessoa que a gente está ajudando,
Tá, o problema é mais conhecimento, o problema é mais habilidade ou é mais atitude? Geralmente é um pouco dos três, mas um é o mais urgente que os outros. É uma falta maior que os outros. Então agora eu vou citar aqui para vocês, brevemente, 7 crenças ou pensamentos que pessoas muito ansiosas têm. Então, se vocês querem ter ansiedade, vocês têm esses pensamentos. Se vocês não querem ter ansiedade, vocês pensem de forma diferente disso aqui. Ok? Não vão vocês fazer nem deixar de fazer nada. Decisão de vocês. E é claro que isso, que nem eu falei, isso aplica também, é uma habilidade. A gente aprende uma nova forma de pensar, os nossos hábitos antigos retornam. Então a gente tem que treinar, e os hábitos antigos sempre podem retornar, mas a gente pode super treinar os novos hábitos até que eles se tornem um novo padrão nosso. Então, 7 tipos de pensamentos de pessoas ansiosas ou depressivas. Pensamento 1. Se você consegue imaginar algo ruim, é sua obrigação preocupar-se com isso para evitar que aconteça. Então, eu consigo imaginar que vai acontecer uma coisa ruim com meu filho, com a minha esposa, com meu irmão, com a minha mãe, seja quem for. Puxa vida, então eu tenho que ficar pensando nisso direto, 24 horas por dia, porque se eu parar de pensar vai acontecer, mas se eu pensar não vai acontecer. Ué, será que é isso mesmo? Será que o simples fato de eu ficar remoendo o pensamento, de alguma forma, funciona como um talismã que afasta o mal? Porque a ansiedade, ela não só pode virar um verdadeiro vício, mas também uma verdadeira superstição. Eu carrego esse objeto aqui, que isso aqui é um talismã que me protege do mal. Não, eu tenho pensamentos ansiosos e a ansiedade me protege do mal. Não, a ansiedade é útil quando você analisa os problemas, vê o que você pode fazer, e faz um plano e coloca em prática. Agora, se você já fez tudo o que você podia fazer, e você continua remoendo, dando círculos os pensamentos, isso não vai te ajudar. É uma verdadeira superstição. Pensamento número 2. Você tem que ter certeza absoluta. Não pode aceitar qualquer incerteza. Então, muitas pessoas acreditam que para ela se sentir bem, é necessário que ela tenha certeza absoluta de tudo que acontece e tudo que vai acontecer. Tá, mas e o ano que vem eu vou fazer isso, mas e aquilo, e depois, e no outro ano? Tá, mas para eu me sentir bem eu tenho que saber de tudo já aqui. Mas aí eu paro e pergunto para vocês. Existe alguma pessoa que consegue saber com certeza absoluta, em detalhes, tudo que vai acontecer? Não, né? E tem pessoas que são, dentro do possível, humanamente possível, que são felizes? Dentro do razoável, não uma felicidade mágica, mas existe. Ora, então pense bem, logicamente. Se ninguém sabe o futuro com certeza absoluta, em detalhes, mas mesmo assim, algumas pessoas têm bem-estar, são felizes, então é possível ser feliz, ter bem-estar, mesmo sem saber de tudo. Porque se fosse totalmente obrigatório você saber de tudo que vai acontecer, então ninguém seria feliz, porque ninguém sabe. Então isso é um pensamento lógico, analisar. É claro que isso não quer dizer que você não deva tomar medidas razoáveis, para você tentar construir o futuro que você quer, mas a gente não pode controlar e determinar tudo. Então, por exemplo, nós estamos no ano eleitoral, a gente não sabe o que vai acontecer, e mesmo que seja eleito fulano ou cicrano, o que vai acontecer? São muitos fatores e às vezes tem mudanças enormes, drásticas, que a gente nem imagina. Então, assim, no século XIX, a cidade de Nova York já era uma cidade muito grande e tinha projeções do crescimento dela. Olha, no século XX ela vai ter tantos milhões de habitantes, e se vai ter tantos habitantes, vai ter tantos cavalos, e o cavalo já tantos quilos de esterco. Então, tantos milhões de cavalos vão fazer tantas toneladas de esterco, e como é que vai fazer? E como é que vai fazer? E essa preocupação toda, enorme. Aí o que aconteceu? Surgiu algo
chamado carro. Então a população de cavalos diminuiu enormemente. Então toda aquela preocupação, o que a gente vai fazer quando a cidade de Nova York tiver 10 milhões de cavalos? Toda essa preocupação foi desnecessária, porque surgiu algo que ninguém esperava, ou seja, a carroça sem cavalos, carroça que anda sozinha, automóvel. Então é assim, muitas mudanças a gente nem espera que aconteça, a gente não sabe o que vai acontecer. Coisas boas, coisas ruins, a gente pode determinar as nossas ações. Se acontecer tal tipo de coisa, eu faço isso. Se acontecer tal coisa, eu faço aquilo, assim por diante. Terceira crença. Todos os seus pensamentos negativos devem ser tratados como a mais pura verdade. Então, se eu tenho um pensamento negativo, eu acho que vai acontecer isso de ruim comigo. Então se eu penso, então vai acontecer. Eu acho que eu não vou conseguir, no caso do jovem, que eu não vou conseguir um bom trabalho. Eu acho que eu não vou conseguir uma pessoa para ser minha companheira, meu companheiro. Eu acho que vai acontecer tal problema com a minha família. Mas e pensar ao contrário? Eu acho que eu vou conseguir uma pessoa boa, eu acho que eu vou ter um trabalho razoável. Mas isso é imaginação. Mas você pensar o mal também não é imaginação? Por que o pensamento negativo é realidade absoluta, incontestável, e o pensamento positivo é pura fantasia que tem que deixar de lado? Por que não pode trocar um pouquinho? Achar que o pensamento positivo, embora ele também seja imaginação, ele também pode ser realidade, virar realidade, e o pensamento negativo, embora ele também tenha o potencial de virar realidade, pelo menos em parte, ele também é imaginação. Por que não? Quarto, qualquer acontecimento ruim é reflexo de quem você é. Então o aluno tirou uma nota ruim na escola, eu sou um mau aluno. A pessoa foi demitido porque faltava muito no trabalho, porque faltou algumas vezes, seja por motivo for. Eu sou um mau profissional, ninguém, patrão nunca vai gostar de mim e tal mais. Então o jovem, ele tem um namoro que não dá certo, eu nunca vou encontrar ninguém, mas porque eu sou uma pessoa que ninguém nunca vai gostar. Espera aí, mas que base? Foi um acontecimento ruim, ou talvez um comportamento inadequado que você teve. É claro, se for algo que transige regras, você vai ter consequências mais graves. Mas não é porque você cometeu um erro, ou teve um resultado ruim na sua vida, que você como um todo é uma pessoa ruim e assim por diante. Então, ele pode ter esse bom senso. Pensamento número 5. O malogro, ou o fracasso, a derrota é inevitável. Então, nem adianta eu tentar porque eu sei que eu vou ter resultados ruins. Então, no caso do aluno, não adianta eu estudar porque eu sei que vou ter uma nota ruim. Não estuda ou não estuda direito, acaba tirando uma nota ruim de fato, porque não estudou. Mas quer dizer então que se eu estudar, se eu tiver crença, eu vou tirar uma nota boa? Não é só isso, que nem eu falei anteriormente. Mas por que acreditar que é inevitável? Assim, desde que você não esteja desejando algo que seja assim, muito extrapolado, muito acima do razoável, então por que achar que é impossível? Claro, tem que ter equilíbrio e bom senso. Então assim, se eu quero uma bicicleta, eu tenho uma grande chance de conseguir, se for uma bicicleta razoável. Uma bicicleta de 5, 10, 15 mil reais, é um pouco mais difícil de conseguir, mas eu consigo. Se eu querer um carro relativamente comum, é um pouco mais difícil, mas eu consigo. Se eu querer um carro de luxo, é mais difícil. Se eu querer um jatinho particular, é bem mais difícil. Se eu querer um Boeing particular, muito mais difícil. Mas agora assim, dentro do razoável, se o que eu quero é algo relativamente simples, dentro do alcance de pessoas da minha categoria, do meu tipo, assim, por que não? Por que acreditar que necessariamente eu vou ter um fracasso? É claro que simplesmente acreditar que você vai ter sucesso, por si só não vai produzir ótimos resultados. Vai precisar de algo mais. Mas assim como acreditar no sucesso, no bom êxito, por si só não provoca sucesso, embora possa contribuir, também acreditar no fracasso
claro, vai contribuir, você vai agir de forma negativa, vai se autolimitar, auto-sabotar, mas você não precisa acreditar nisso. Por que acreditar que é inevitável? Pensamento negativo 6. Você tem que se livrar imediatamente de quaisquer sentimentos negativos. Então, puxa, você não pode ter nenhum minuto de ansiedade, nenhum minuto de tristeza, nenhum minuto de raiva. Tem que estar sempre bem, sempre super contente. Então, o que está acontecendo comigo? Mas peraí, mas aconteceu tal coisa de negativo com você. É razoável você esperar que você não tenha nenhuma tristeza, nenhuma raiva, nem por um minuto? Então, muitas pessoas têm essa expectativa de ter um bem-estar, uma felicidade, não só 100%, viver em êxtase, mas viver o tempo todo. Viver aquela vida de Facebook, que é ostentada e que tem gente que acredita que os outros têm, porque na verdade não. Pensa que felicidade é isso. Isso é humanamente impossível, biologicamente, fisicamente impossível. Então, hoje em dia, as pessoas têm a expectativa de estar sempre alegre, sempre feliz. Aí qualquer tristeza, qualquer ansiedade, qualquer revés que tem, bate muito mais forte. Porque a pessoa se sente muito pior. Porque a pessoa se sente não apenas triste, mas se sente triste por estar triste. Ela sente não só raiva, mas sente raiva por estar com raiva. Ela fica com medo de sentir medo. E assim por diante, amplia muito mais. Agora, uma pessoa que encara, não, sentimentos negativos, eles fazem parte natural da vida. Então, eu não preciso nem devo viver ansioso. Olha o gerúndio. Viver ansioso. Mas não quer dizer que eu não possa, pontualmente, ter momentos de raiva, tristeza, seja o que for, pelo fato de eu ter um motivo para isso. Se eu perdi um objeto, perdi um compromisso, ou qualquer outro problema, teve um atrito com alguém, é normal, dentro de certos limites, ter sentimentos negativos. Agora a gente tem que processar isso e canalizar isso de uma forma saudável, para isso não se transformar ou em comportamentos ruins, ou ficar cozinhando dentro da gente. Aí o que vai acontecer? Ou a gente implode ou explode. Então, o problema não é o sentimento negativo em si. O problema é como que a gente lida com ele. Aquela história. Assim, eu não posso impedir um passarinho de voar sobre minha cabeça, mas eu posso impedir um passarinho de fazer um ninho na minha cabeça. Então, isso afeta bastante. E pensamento negativo número 7, muito importante: trate tudo como emergência. Então, assim, tem muitas pessoas que elas não têm critério, assim, digamos, de 1 a 10, esse problema é nível 2, esse é nível 5, esse é nível 10. Não precisa falar desse jeito, mas tem esse critério, que existem problemas maiores e menores, ajuda muito. Mas tem pessoas que tudo para eles é emergência, tudo para eles é urgente, tudo para eles é o fim do mundo. Então, qualquer problema, qualquer divergência, qualquer problema que ocorra, eles não têm critério. Não, isso aqui é uma coisa que foi desagradável, mas é relativamente simples. Isso aqui é um pouco mais sério, isso aqui já é bem mais sério. Não, para eles, qualquer dor física, é um problema de saúde horrível. Ai, vai ser isso, vai ser aquilo. Qualquer problema emocional, tristeza, raiva. Ai, meu Deus, eu estou entrando em depressão profunda. Claro, existe depressão profunda, mas não é toda tristeza que é uma depressão. Não é toda ansiedade que é uma crise de ansiedade. Agora, tem uma tolerância muito baixa à frustração, aí qualquer pancadinha a pessoa sente muita dor, seja fisicamente ou seja emocionalmente. As pessoas não aceitam mais isso. Então, qualquer probleminha que acontece é uma emergência. Isso realmente causa problemas. Então, só recapitulando. 1. Se você consegue imaginar algo ruim, você tem que pensar nisso para evitar que aconteça. 2. Você tem que ter certeza absoluta do que vai acontecer. 3. Todos os pensamentos negativos devem ser tratados como pura verdade. 4. Qualquer acontecimento ruim é reflexo de quem você é, não do que você fez. Então, a sua identidade. 5. O fracasso é inevitável.
6. Livre-se de quaisquer sentimentos negativos imediatamente. E 7. Trate tudo como emergência. Então, o que seriam crenças, aí só para terminar isso, alternativas que seriam mais produtivas? O fato de você imaginar, ficar pensando em algo ruim, por si só, não impede que aconteça. Então, se você pensou em algo ruim, faça o razoável e foque somente em outros assuntos. 2. Ninguém pode ter certeza absoluta e não é necessário ter. A gente pode ter uma certeza razoável. Mas a gente pode ir seguindo a vida, tomando decisões conforme as coisas vão acontecendo, seguindo nossos objetivos, sem precisar ter controle absoluto, que não existe, é impossível. E muita gente é feliz mesmo sem ter. 3. O pensamento negativo não é necessariamente verdade. Ele pode ser verdade em parte, ou pode ser totalmente falso. Pode ser verdadeiro também. Nem todo pensamento negativo é falso, mas muitos são. E o pensamento positivo também. Ele pode ser parcialmente verdadeiro, parcialmente, totalmente verdadeiro, totalmente falso. Então, a ideia aqui não é ser super positivo sempre. 5. O fracasso é inaceitável, né? Que tinha falado antes. Eu não posso aceitar nenhum fracasso, nenhum resultado negativo. Mas, assim, eu posso aceitar alguns resultados negativos. Então, digamos, a pessoa está procurando emprego, vai fazer entrevista em 2, 3 lugares. Talvez alguns não chamem, mas assim, ou talvez a pessoa está procurando, a pessoa solteira está procurando alguém para se relacionar. Mas e se eu manifestar interesse romântico por aquela pessoa e aquela pessoa me recusar? Pode ser, mas e daí? Então, assim como eu tenho o direito de me interessar por quem quer que seja, outra pessoa também tem. Então, não é o fim do mundo o resultado de um fracasso ou um resultado negativo. Pensamentos negativos, eles são normais. Então, eu estou com tristeza, estou com raiva, com ansiedade. Isso é um problema em si mesmo? Não necessariamente. É normais. É minha mente, meu corpo se adaptando e reagindo a informações ou do ambiente ou do passado. Então, o pensamento negativo ele é útil, tem sua utilidade. Na medida da forma certa, ele é bom. E eu não preciso tratar tudo como emergência. Isso então é muito importante. Nem tudo na vida é emergência. Na verdade, relativamente poucas coisas são emergências. Então tem coisas que são mais urgentes, outras que são menos. E às vezes aquilo que é menos urgente é mais importante do que aquilo que é mais urgente. Então saber diferenciar o que é urgente do que é importante. Então viram 4 categorias. Urgente e importante. Urgente, mas não importante. Importante, mas não urgente e nem importante. 4 categorias. Então, processando informação diferente, a gente vai reagir diferente. Lembrando que quando os animais eles reagem apenas a um ambiente concreto, objetivo, o ser humano reage em grande parte à sua própria imaginação, ao mundo abstrato. Então, nem tudo é imaginação, mas existe imaginação em tudo. Então, o primeiro passo para lidar com a ansiedade é aprender a administrar os nossos pensamentos. E depois disso, as nossas ações, nossos comportamentos. Aí assim a gente vai ter um controle dentro do razoável, dentro do possível, maior sobre nossas vidas. Então, basicamente, o assunto foi esse. Agora sim eu vou abrir para perguntas. Então assim, eu vou primeiro deixar os usuários, os pacientes fazerem perguntas, desejarem, aí depois a gente deixa os funcionários, ok?